Há muitas formas de nós explorarmos, vermos e conhecermos a vida. Alguns preferem a ciência, outros a política, outros a religião, outros até a filosofia. Mas, na verdade, para ser legítimo qualquer forma de conhecer, é preciso partir do sexto sentido. Obrigado. Pois é, como todos os sábados, nós estamos aqui para conversar com vocês, para trazer para vocês uma hora de pesquisa, de vida, de um mergulho, né, nos mistérios das coisas. E, vindo para cá, como sempre, eu fico pensando qual é o tema que eu conversaria com vocês hoje, como é que eu abriria o programa, e me veio na cabeça uma palavra que está ficando cada dia mais popular, que é a palavra estresse. Nós temos ouvido, né, essa palavra que já se tornou verbo, né, estressar, né, estar estressado. E muito pouco de nós conhece realmente o que significa. Às vezes a gente pensa que é estar cansado, mas parece que estresse é uma forma um pouco mais complexa de ficar cansado. Nem sempre mostra os sinais comuns de cansaço, como nós aparentemente sentimos quando corremos demais ou fazemos um trabalho demais. Parece o estresse um cansaço que, a princípio, não deixa marcas. Um cansaço interior, um cansaço profundo, que demora para mostrar os seus sinais. Normalmente, o estresse significa uma postura diante da vida. Quando nós estamos contrários à nossa própria natureza, quando nós ficamos do lado das normas, ficamos do lado das obrigações, ficamos do lado da opressão e deixamos de lado nós mesmos, a nossa intimidade, aquelas coisas que nós realmente sentimos, aquelas coisas que nós realmente somos. Porque muitas vezes nós entendemos que a nossa natureza não é boa, não é válida, e nós então impomos em nós o que se chama de caráter. Caráter é exatamente uma série de comportamentos impostos, atitudes, sentimentos, que podem ser previsíveis. Uma pessoa de caráter é uma pessoa previsível. A gente sabe o que ela vai dizer, a gente sabe como ela vai se comportar, a gente sabe quais serão as fases na vida dela, o que ela vai dizer em cada fase. Nós sentimos que nós temos, ao longo do tempo, nos deixado levar pelo conceito de normal. Aquilo que a sociedade tem colocado para nós como o ideal para nós. Mas este ideal, minha gente, esse ideal não passa de alguma coisa fantasiada, criada, uma fantasia cultural, uma fantasia social. A parte disso, no fluxo constante do tempo, a nossa verdadeira essência caminha dentro da evolução. Nascidos há milhares e milhares de anos, e ainda seguindo, né, através das reencarnações sucessivas, modificando dia após dia as nossas personalidades, para que possamos expressar cada vez mais profundamente a nossa essência, nós temos caminhado. E um dos grandes obstáculos ao florescimento do si mesmo, da nossa essência, é exatamente as normas que nós temos imposto a nós mesmos.
Então o choque entre essa força que quer ser, que quer vir, mas aquilo que a gente impõe em nós, vai causando uma espécie de conflito, uma espécie de lutas de forças. Você veja bem, é muito comum a pessoa ter estresse e, de repente, assumir um cargo numa firma em que lhe exige um papel, em que lhe exige uma personalidade que muitas vezes não está dentro da natureza dele. Então ele impõe a ele fazer as coisas. E conforme ele vai se impondo, ele vai criando essa armadura que a gente chama de caráter, né? Que não deixa expressar o si mesmo. E chega uma hora que si mesmo força contra a armadura. E de repente começam a aparecer os sintomas. Sintomas de perturbação física geral. Sintomas que afetam o nosso nervo vago, criam uma série de distúrbios, né? Que hoje são muito bem detectados pela tecnologia da medicina oficial. E o estresse nada mais é do que a imposição de valores inadequados para a gente. Mas também, quantos de nós para diariamente para perguntar o que é que eu gosto de fazer? É uma pergunta mágica, né? O que é que eu gosto de fazer? O que é que eu tenho vontade de fazer? O que é que está dentro de mim, maduro, para me dar uma força, uma continuidade? Nós geralmente não ligamos para nós. Nós, na verdade, preferimos estabelecer um contato com a nossa vida através de um departamento que a gente monta na cabeça quando criança. Eu costumo dizer que é o departamento do tem que. É, o departamento do tem que, do deve, da obrigação. Todos nós somos criados numa sociedade que acredita na autoridade. Acreditava-se, até há pouco tempo atrás, que nós não tínhamos reencarnação, não tínhamos vida passada. Na verdade, a gente nascia na hora da concepção. E que, portanto, a nossa natureza era completamente desimbuída de individualidade. E consistiria a sociedade, aos pais, fazer com que essa personalidade se tornasse alguma coisa. Então, é aquela história, né, gente? Criança não tem querer. Criança não tem personalidade. Você tem que. É eu é que mando, é eu é que dou as diretrizes. E as diretrizes eram dadas pela religião, pela política vigente da época. E nós fomos criados segundo os modelos de comportamento que nos foram ensinados. Aprendemos desde pequeno a termos desrespeito por nós. Aprendemos desde pequeno a deixar-nos de lado, a procurarmos fazer o que o mundo espera de nós. Isso nós chamamos de normal. Quem de nós não tem pavor de ser anormal? Ou seja, pavor de não estar perto dessas regras. Mas a verdade é que ninguém está ali. Não, sinceramente. Na verdade, o que está acontecendo é que nós escondemos de nós a nossa própria natureza. Nós sufocamos. Nós tiramos de nós a consideração. Nós desconsideramos o que é a gente. Interessa-nos aparentar o que somos para o mundo, para que esse mundo nos aplauda, nos apoie, nos ame, nos queira bem. Nós estamos cedendo ao mundo externo ideológico em detrimento a um sentimento terrível que resta de tudo isso, chamado solidão. Solidão é a distância que você está de você mesmo. Solidão é exatamente ignorar o que se passa com você, o que você sente, não só na área dos sentimentos, na área das sensações, na área das emoções, na área da percepção profunda do sexto sentido. É ignorar você como meio de conhecimento. A nossa essência está sempre tentando se expressar. E para que ela venha e materialize todo o seu potencial, que ela brilhe, tenha charme, carisma, é necessário que encontre de nossa parte um apoio. Se esse apoio não é dado, ela busca então, através de situações complicadas, situações de doença e sofrimento, destruir as nossas ilusões e recuperar-nos para ela, recuperar o nosso apoio para nós mesmos. Eu gostaria que você parasse um pouco agora e olhasse para você. Dentro de você tem uma pessoa. Há quanto tempo você não escuta essa pessoa? O que é que você fez com ela? Jogou ela para o quartinho do fundo ou você trouxe ela para a sala para conviver com as visitas? Você tem vergonha dela? Você se esconde? Você tem medo de assumi-la porque ela não é normal? Você não é normal. Você sabe que você não é normal. Você é estranho. Você é diferente. Porque olhe nossos corpos. Olhe nossos traços.
A natureza mostra isso constantemente, cada um é único. Como poderemos estar em paz conosco se negamos a nossa unidade, a nossa individualidade? Nós não contribuímos para que nós possamos nos tornar adultos individuais. Nós temos medo que se tornar adulto, nós vamos nos separar de todo mundo. E, no entanto, nós não notamos que o fato de negarmos a nossa essência já nos coloca numa situação separada de tudo, separada e conflituante e estressante. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Voltamos aqui para os estúdios, de Sexto Sentido, hoje conversando um pouquinho sobre estresse e as possíveis causas psicoespirituais do estresse. Esse estado que tem causado centenas de doenças, enchido os hospitais. E tentando compreender que o estresse parte de uma negação da nossa essência, do que é natural em nós. E é importante fazer aqui essa diferença entre o normal, ou aquilo que é estabelecido pela maioria das pessoas como o adequado, e o natural, ou seja, aquilo que existe realmente na nossa natureza. Na verdade, a gente já está pronto. Apenas na evolução, a gente está descobrindo exatamente o que somos. A gente está aprendendo simplesmente a apoiar-nos, a estar conosco. E esse processo é o que consiste nessa aprendizagem cotidiana. Aprendizagem de saber usar os mecanismos de poder e de força que nós temos à nossa disposição 24 horas por dia. Dentro desse assunto, eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta. Gasparetto, aceitando a premissa de que nós somos uma individualidade, que devemos estimular essa individualidade, por outro lado, nós temos que também, pelo fato de viver em comunidade, que aceitar algumas regras e algumas normas de procedimento. Quer dizer, como determinar onde começa a obrigação ou as obrigações de viver em comunidade e como é que eu poderia dizer, a limitação da nossa individualidade, como distinguir essas duas coisas claramente? Você está colocando uma série de coisas que eu acho importante explicar. O conceito que a gente tem de individual, geralmente a gente pensa em individual, é separado de todo mundo, é só eu, não é? É uma coisa como se houvesse realmente a possibilidade de separação. O que acontece é quando eu digo partir de mim, partir do que é mais fundo, ligar com essa coisa mais profunda, mais autêntica minha, ela tem uma série de necessidades comuns. A necessidade de amar, por exemplo, é uma coisa dela. A necessidade de dar é uma coisa dela. A necessidade de conviver, porque, na verdade, a essência tem o senso verdadeiro de sociedade. Porque a essência, todas as nossas essências, formam um conjunto só, essencial dentro da vida. A nossa verdadeira ligação com uma pessoa, quando eu digo eu te amo, né? O gesto máximo de união, eu digo eu te amo. O que é eu te amar? É eu sentir-me na tua essência e você sentir-me na tua. Amar é estar o encontro de essências. Agora, como é que nós podemos encontrarmos? Se você tem um caráter, tem uma carcaça na sua frente e o outro também. Não é possível se encontrar, não é possível fraternidade, não é possível cooperação. A outra coisa importante que ele passa perto e a gente sente necessidade de dizer é a compreensão de o que é a ordem, né? Estar em ordem, essa ordem, esse acordo comum. Eu aprendi que ordem é a paz em ação. Quando nós pomos a nossa ação com paz, nós encontramos ordem. E ninguém pode ter paz, porque paz é um fenômeno interior. Para a gente sentir-se socialmente, e é tão importante agora de sentir o social, o verdadeiro social, não o social pré-estabelecido, a verdadeira relação humana, no estado mais natural, né? Você, meu irmão de pele, você, meu irmão de essência, você, meu irmão realmente. A verdadeira sociedade é composta de verdadeiras relações interiores, legítimas. Nós aqui no Brasil, eu percebo que existe em nossa cultura uma dificuldade enorme de sentir isso. Nós apenas consideramos a família. A família é até considerada demais no país, né? Passa a ser até um mal, um exagero com que nós nos fechamos dentro da família. Família é tudo. Mas a família do vizinho já não é mais a minha. A família do vizinho já é estranha. Não tem nada a ver comigo.
E essa estranheza, né, vem da nossa ausência de mergulharmos profundamente em nós. Eu percebi que quanto mais eu me torno isto, quanto mais eu me torno essa essência, mais eu sinto esse comprometimento natural dela com o todo, com os animais, com as plantas, com o universo, com as pessoas, com tudo. Porque tudo compõe, dentro de tudo tem uma única essência. Jesus, quando falou que nós éramos deuses, ele se referiu à natureza dessa essência. Essa essência é Deus, e Deus é uma unidade. Né? Deus não é pessoa nem coisa, Deus é uma unidade. Deus, né? Deus é uma inteligência. Para você estar nessa unidade, você precisa entrar no que chama de individualização, de ser único. Esse único mergulha e pluga você assim na tomadinha universal. Aí você tem o gesto altruístico verdadeiro, porque sai de dentro de você mesmo o que tem. Então, a nossa ideia é o contrário, né? A gente inverteu as coisas. Se eu começar a ser assim, eu vou me afastar de tudo, vou ficar só eu e vou criar uma desordem social. Mas a verdade mesmo, é que nós, né, estamos nesse coletivo imaginário e estamos separados de todos e já estamos em desordem. Já existe desordem, guerra e conflito. É o oposto. Quanto mais eu mergulhar aqui, mais eu vou achar paz. E quando todos nós mergulharmos, então, minha gente, nós encontramos o paraíso. Alguém mais quer falar alguma coisa? É o seguinte, você citou o problema do estresse, né, em função de determinantes psicossociais. Eu gostaria que você situasse também alguma coisa em função de determinantes do espiritismo, de determinantes, por exemplo, das encarnações das pessoas, alguma coisa nessa linha. O que isso produziria também para a pessoa em termos de estresse? Bom, a verdade é que as minhas pesquisas com regressão, na tentativa de compreender, a reencarnação é do conhecimento de 2/3 da população da Terra. Só 1/3 ainda não sacou, né? O resto já está sacando que existe. E tentarmos estudar é a segunda etapa, né? Provar, já ninguém mais está preocupado. Estamos preocupados em saber como é que é, né? Como é que funciona. E a gente tem tentado usar justamente o nosso caminho melhor, por enquanto, que é a regressão. Obviamente existe uma série de pesquisas acerca do assunto também, com marcas reencarnatórias, lembranças espontâneas, etc. e tal. O que eu noto nas minhas pesquisas é que a nossa tendência é acreditar que determinadas situações passadas podem continuar causando problemas no presente, traumas de vidas passadas. Na verdade, os traumas não é nada mais são do que acreditar em ilusões. Os traumas são quando as nossas ilusões são feridas e nós não queremos largar as ilusões. Ficamos segurando, e a realidade passando por ali e nós segurando as ilusões. Não importa o tempo, porque para o inconsciente, o tempo não existe. O que importa é o conteúdo. O que importa é o que falta na sua personalidade. O que é que você não tem para ter paz, para ter equilíbrio? Não tinha há 100, 200 anos atrás e ainda não tem isso na sua personalidade. Compreendeu? Então eu me centro muito no presente, no aqui, no agora. E por mais que eu saiba que um fato tenha começado há um tempo atrás, eu sei que as causas, se está o fato ainda no presente, se determinado problema, se determinado medo, determinada mania está ainda acontecendo no presente, é porque ainda hoje eu não estou fazendo as coisas como seria o melhor para mim. Então cabe a mim, na minha posição até de terapeuta, procurar ajudar a pessoa a localizar o ponto fraco, não é? E como ele pode ser forte, né? Ajudando a encontrar o seu próprio ponto de força. E, claro que situações passadas podem também te oprimir. Quando nós fugimos muito do presente, não é? Nós podemos mergulhar no profundo do nosso inconsciente das coisas não resolvidas. Então, quanto mais nós estamos aqui agora, quanto mais nós estamos aceitando as coisas, aliás, a aceitação é uma das coisas mais bonitas, dos remédios mais rápidos e fáceis para a cura do estresse. Eu nunca vi nada mais eficiente, gente, nada mais rápido e simples do que aceitação. Deixar a consciência entrar em contato com. Isso é aceitar. Deixar ser. Eu vou conviver com isso, porque né? Então tudo bem. Vamos estudar, vamos ficar com isso. Não vamos julgar, sair correndo, brigar, querer destruir. Não, vamos entender e aprender a usar. Então, aceitação
imediatamente relaxa. Imediatamente começa a dissolver o que é estrangeiro em nós. Precisamos estar dispostos a jogar para o mundo que é do mundo e assumir aquilo que está em nós. Senão nós não vamos realmente conseguir a paz interior. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.